No programa de hoje, recebemos a doutora Sabrina Ribas, médica mastologista, para falarmos sobre uma técnica moderna, segura e minimamente invasiva que permite realizar biópsias e retirar nódulos benignos da mama sem necessidade de cirurgia, internação e anestesia. Fique conosco que o programa já vai começar. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Doutora Sabrina, bem-vinda ao nosso programa novamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos começar então falando sobre essa técnica, né? Porque acho que muitas mulheres, quando se fala em nódulo mamário, já pensa diretamente numa cirurgia, já pensa em alguma coisa ruim, maior, digamos assim, né? E essa técnica, como que ela funciona? Ela é menos invasiva, né? Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre essa técnica, que não é tão inovadora, né? Já existe faz um tempo. Ela foi criada em 1995, né? Existe em outros lugares e que agora a gente teve, então, a oportunidade de trazer para as nossas pacientes aqui de Santa Maria. Doutora, como que funciona essa técnica na prática, por favor? Certo. Então, essa técnica na prática, ela funciona, é um procedimento ambulatorial realizado com anestesia local e a grande diferença em relação à biópsia mamária convencional, que é a biópsia de fragmento ou corebiópsia, é que a gente usa agulhas de calibres maiores, né, de menores gauges, e que nos permite uma retirada maior de tecido mamário, o que nos dá mais segurança em relação à avaliação das biópsias e também nos permite retirar nódulos mamários não tão grandes, que sejam menores do que 2 centímetros. Ainda, né, é feita com anestesia local, não precisa anestesia geral, nem sedação, nem bloco cirúrgico. Então, esse é um dos pontos que acaba sendo vantajoso em relação à técnica. E na finalização do procedimento, depois que a gente já removeu, então, o material que a gente considera alvo ou desejado, a gente faz a aplicação de um clipe metálico naquela região. Então, a paciente vai ficar, né, na mama com um pequeno clipe metálico que vai servir para monitorizar aquela área, para a gente poder ter um controle daquela área que foi biopsiada, para saber se ali pode surgir alguma outra alteração nas imagens mamárias ou não. E se o caso de um câncer de mama que já foi diagnosticado, né? Ela não pode ser utilizada para o tratamento ou existe alguma possibilidade? Então, assim, ainda não é utilizada para o tratamento do câncer de mama, né? Talvez futuramente pode ser, a gente tem trabalhos em andamentos que talvez no futuro nos permitam essa possibilidade, mas neste momento não. Então, neste momento, a gente acaba utilizando, né, para lesões que sabidamente são benignas e que por alguma razão têm indicação de serem removidas, né? Ou então para lesões de baixa suspeita, que precisam também ser removidas para uma melhor análise. Uma outra possibilidade também é a indicação da remoção de lesões para pacientes que eventualmente possam ter indicação a uma intervenção cirúrgica convencional, às vezes por outros problemas de saúde que podem não tolerar uma cirurgia por alguma razão, esse procedimento também pode ser indicado. Uma outra situação, um outro contexto que acaba sendo relativamente frequente é, por exemplo, aquelas pacientes que têm nódulos mamários e que eventualmente desejam uma cirurgia estética, né? Onde o cirurgião plástico, então, vai fazer a sua intervenção estética e que não faz a intervenção, né, nos nódulos mamários. O mastologista pode, então, remover o nódulo por meio dessa técnica, claro, a depender, né, de cada caso, da indicação, do contexto, enfim, e aí, então, liberar a paciente para o procedimento estético sem precisar que isso seja feito num mesmo momento, né, da cirurgia. Certo. E como que você, né, o especialista, o profissional, decide quando esse nódulo benigno precisa ser removido? Então, de acordo com todas essas informações que eu havia colocado, né, a depender da questão do tamanho, da localização da lesão, né, sobretudo da expectativa da natureza da lesão também, porque, como eu falei, as lesões que elas são altamente suspeitas, né, quando na mamografia ou no ultrassom, a gente já sabe, não que a técnica não possa ser realizada,
utilizada, mas como provavelmente a paciente ainda vai precisar de um tratamento cirúrgico depois, então ela acaba sendo menos importante, talvez, nesse sentido, né? Porque a gente sabe que depois vai precisar ainda dispor de um tratamento cirúrgico para paciente, mas, sobretudo, de acordo com essas questões que envolvem, então, tamanho, localização, expectativa de diagnóstico, né? É que a gente pode, condições clínicas da paciente, o objetivo específico é que a gente vai indicar, então, a utilização da técnica para biópsia e ou remoção dos nódulos. E com relação à cirurgia convencional, né? Precisar fazer um procedimento maior, né? Quais são as principais vantagens dele comparado com uma cirurgia convencional? Certo, então temos muitas, né? Muitas vantagens. Então eu sempre falo assim que para a cirurgia convencional é toda uma estrutura que a gente mobiliza, né? E eu posso falar isso porque eu tenho os dois pontos de vista. Eu tenho o ponto de vista da cirurgia e o ponto de vista também de quem faz o procedimento. Então a gente sabe que a estrutura envolvida para o procedimento cirúrgico ela é grande. A paciente, né, tem um custo maior, tem a organização em relação aos cuidados pós-operatórios, o tempo que vai despender, às vezes, em relação às atividades diárias, às atividades de trabalho. E esse método, ele é um método muito mais rápido, né? Acaba sendo um método ambulatorial, com anestesia local, a paciente não precisa jejum prolongado, pode fazer ir para casa, rapidamente retorna às suas atividades, né? Só as atividades de esforço que a gente pede um tempinho maior, como academia, levantamento de peso, atividades domésticas mais, né, que envolvam uma força maior, mas se não, rapidamente ela consegue retornar às suas atividades. Claro. Então eu acho que o custo-benefício em relação a custo efetivo e também a essa questão da volta, do retorno às atividades habituais, ela acaba sendo muito vantajosa. Até por causa desse clipe, né, que fica depois para ter esse cuidado, né? Mas ele aparece na mama, é interno? Não, ele não aparece na mama, ele é interno, né? E agora, claro, a gente precisa, né, deve compartilhar essa informação com a paciente, até porque também depois o clipe aparece nos exames de imagem, sobretudo na mamografia, e às vezes a paciente se assusta ou se preocupa, né, por ter algo dentro da mama. Um elemento estranho. Um elemento estranho dentro da mama, mas na verdade ele é fundamental para que a gente possa fazer esse acompanhamento, esse segmento pós-procedimento. E existe algum cuidado específico que a paciente precisa tomar, além de, né, esperar para recuperar as atividades, assim, de algum exercício físico, mas algum cuidado com a mama, alguma coisa? Ou... Não exige cuidados extraordinários, nem específicos, né? No ponto de entrada da agulha, como a agulha é um pouquinho mais calibrosa, então fica um pequeno orifício que cicatriza espontaneamente, né? Nesse orifício a gente só recomenda a limpeza local e um pequeno curativo, né? E que a gente mantenha até a completa cicatrização. Essa oclusão desse orifício provocado pela agulha geralmente é muito rápida, em 48 a 72 horas geralmente ele já tende a ficar ocluído, né? Então esse é um aspecto importante, mas não tem curativos extraordinários e claro, é muito frequente às vezes ter um pequeno roxinho que a gente chama de equimose na mama, né? A mama ficar um pouco arroxeada, isso é bastante comum. Mais sensível. Né? Um pouquinho mais sensível, que é habitual dos procedimentos mamários, né? Mas nada que seja extraordinário ou até mesmo muito diferente das biópsias convencionais, né? Sim, só de ser um procedimento ambulatorial que não exige anestesia completa, um corte, né? Porque Sim. corte não deixa de ser um machucado, de certa forma, né? Sim. Então, para ter todo esse procedimento e ser moderno, seguro, é muito melhor, né? Exatamente. E tem um outro aspecto também, Ingrid, que eu sempre comento sobre essa questão. Antigamente era um procedimento que nós chamávamos de mamotomia. Hoje a gente prefere chamar, né, de procedimentos mamários assistido a vácuo ou procedimentos mamários minimamente invasivos assistido a vácuo. E aí a gente tem a biópsia assistida a vácuo, que é a BAV, né, ou a exérese assistida a vácuo, que é a VAI. Que aí a sigla fica ali um pouquinho invertida porque é em inglês, né? E esses procedimentos, eles têm a capacidade de atuar justamente naquelas alterações mamárias, né? Que podem ser de potencial incerto, né? Ou seja, não só atuar efetivamente no tratamento da doença, mas em estádios, né? Ou em estadios precursores, digamos assim, prévios, onde a gente possa antecipar ou antever uma alteração que futuramente pudesse ser maior. Então, acho que esse também
é um grande benefício do procedimento. Sim. E a mulher que está passando por esse processo, no caso, ela foi fazer o seu exame de prevenção ou ela desconfiou de alguma coisa, né? Sentiu alguma coisa num exame de toque. Aí ela fez a consulta e aí depois ela passa por esse procedimento para ver se existe um nódulo, né? Ou para fazer essa biópsia mesmo. Exato. Seria essa a cronologia? Exato. Na verdade, os caminhos, eles são variados, né? Muitas pacientes chegam pra gente porque elas mesmas perceberam alguma alteração nas suas mamas e aí procuram um atendimento. E existe uma boa parcela também daquelas pacientes que estão fazendo seus exames de rotina, que não perceberam absolutamente nenhuma diferença na mama, que a gente não consegue palpar, porque existem muitas lesões que são não palpáveis na mama e que só a imagem, seja a mamografia ou ultrassom, mostraram, né? E aí a paciente, então, é encaminhada para a realização do procedimento. Um detalhe muito importante, Ingrid, que eu acho que é fundamental também, claro. Esse procedimento, ele pode ser os métodos que guiam os procedimentos a vácuo da mama podem ser os mais diversos possíveis. Ele pode ser guiado por mamografia, pode ser guiado por ultrassom e pode ser guiado também por ressonância magnética de mamas. O que nós dispomos aqui em Santa Maria é um método guiado por ultrassom, né? Por que eu explico isso? Porque nem todas as imagens aparecem, nem todas as alterações mamárias aparecem em todo tipo de imagem. Então, existem alterações que aparecem apenas na mamografia, outras apenas no ultrassom e outras eventualmente apenas na ressonância. Então, cada paciente também vai ter uma indicação específica de acordo com a apresentação das alterações. Ah, sim, para a necessidade de se fazer 1, 2 ou os 3 exames. Ou os 3, exatamente. E aqui em Santa Maria a gente disponibiliza a biópsia guiada, os procedimentos a vácuo guiados por ultrassom. E para a mulher que já teve o câncer de mama, né? Que ela está num processo de pós-cura, né? Digamos assim, que ela é indicado também que ela faça para verificar se realmente não tem mais nenhum nódulo, né? Fazer essa biópsia dessa forma mais segura? Não, assim, rotineiramente não, né? Então, a paciente que já está, digamos assim, em segmento, como a gente chama, ou em acompanhamento, ou em follow-up, né? Já pós-tratamento, é uma paciente que ela vai ser submetida aos exames habituais, mamografia, ultrassom, eventualmente ressonância para aquelas que tiverem indicação, e ela só vai ter indicação de fazer eventualmente procedimento se surgir alguma informação nova que tenha essa recomendação, mas não para revisões periódicas de leito tumoral, não, né? Então, não teria essa aplicação. E que idade tem sido mais frequente dessas mulheres que precisam passar por esse processo? É muito variado, né? Então, assim, a gente tem desde pacientes mais jovens até pacientes com mais idade, mas com certeza a faixa de idade que é a mais prevalente é entre 40 e 60 anos, né? Sim, até pela idade, a indicação do exame, né? Porque pode ocorrer mais a partir dessa idade. Dessa idade. E para as mulheres que estão acompanhando um nódulo ou aguardando uma biópsia, qual que é o principal recado que a doutora deixa para essas pacientes? Então, eu acho que o principal recado é, assim, em primeiro lugar, não se assuste com a indicação da biópsia, né? Porque é muito frequente, assim, eu receber pacientes no consultório que chegam muito assustadas com a indicação da biópsia convencional, né? O que dirá com a biópsia assistida a vácuo. Então, não se assuste com a indicação da biópsia. A biópsia, ela é um procedimento seguro, sobretudo quando realizado por profissional experiente, né? E a biópsia, ela nos traz muitas informações importantes, né? Como eu havia dito anteriormente, lógico que muitas vezes o diagnóstico que a gente quer excluir é o câncer, mas eu falo para as minhas pacientes que entre as alterações benignas da mama não são todas iguais, né? Então, existem aquelas alterações benignas da mama que não nos trazem preocupação e existem as alterações benignas de potencial incerto ou que podem ter, digamos assim, um risco associado a alterações de maior grau, concomitantes com aquela alteração, né, e que exigem um cuidado especial. Então, na verdade, quando a gente atua, né, quando existe a indicação da biópsia mamária, a gente atua para reduzir a chance de ter, né, uma evolução futura e também para que a gente tenha um diagnóstico mais assertivo e saber como conduzir cada paciente em determinado momento, né? Claro. Para que a gente possa antever alterações que no futuro, então, possam, de fato, evoluir para uma alteração maior. O ideal, na verdade, é sempre se manter prevenida, né, doutora? Fazer os exames conforme a sua faixa etária, manter sempre o contato, para, se caso houver uma necessidade de fazer, saber que existe essa opção,
segura, moderna, minimamente invasiva. A gente vê até mesmo as cirurgias que precisam ser realizadas por vídeo, como elas já trazem inúmeros benefícios para a paciente de recuperação, a parte estética já se torna muito melhor, porque não fica um corte grande, né? Então, Sim. só de poder realizar um procedimento, fazer uma biópsia ou retirar um nódulo benigno dessa forma já é de grande vantagem para todas as mulheres, né? Que precisam. Perfeito, né? E de uma forma que geralmente ela é segura, bem tolerada, né? Um grande receio das pacientes é em relação à questão da dor, né? Então eu sempre explico que, na verdade, a gente não pode assegurar que a paciente não vai ter dor, Claro. até porque a questão da dor, ela é muito individual. A sensibilidade de cada um, A né? sensibilidade, o limiar doloroso é muito individual, mas o que a gente pode dizer é que, no geral, é um procedimento muito bem tolerado, né? E quando a gente coloca na balança a questão de risco-benefício, o benefício ele supera muito, né, um eventual desconforto, sobretudo dentro desse aspecto que eu havia comentado, que é a gente poder ter uma definição assertiva, né, em relação às alterações mamárias, até para poder planejar um tratamento adequado. Eu sempre falo, os exames de imagem, embora com muita segurança eles possam nos balizar em relação à expectativa das alterações, Sim. mas eles não nos dão certeza, né? Então, a certeza vem muitas vezes através da punção biópsia, né? E aí nós temos todas essas opções hoje disponíveis. Que bom, doutora. Nós agradecemos pelas informações. Eu acho que com certeza isso esclarece, né? Clareia as informações para muitas mulheres que podem vir a precisar desse processo, do procedimento, né? Ou para indicação, inclusive, Claro. né? Informação nunca é demais. Esse é o objetivo do programa mesmo. Exatamente. Então, nós agradecemos a sua presença aqui e volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até breve. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Lab Med, 60 anos em sintonia com a vida.